Demodulador de FM. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo a gente vai começar a conversa sobre a demodulação de um sinal de frequência modulada. Só que para isso a gente precisa começar alguns conceitos novos, pelo menos nesse canal. Se você não sabe o que é ressonância, circuito ressonante, sugiro uma leitura ou pesquisa em outros canais sobre esse assunto. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tinha assunto relacionado à ressonância, ao circuito indutor-capacitor. Em breve farei vídeos nesse sentido à medida que vamos evoluindo aí na análise do rádio. Mas resumindo a conversa é o seguinte, por exemplo, nesse circuito de teste que eu montei, tem um transformador e essencialmente todo transformador é um indutor. E nesse caso, eu peguei o primário dele, verifiquei qual é a indutância que ele tem. Aliás, eu estabeleci o valor de 1 mH com a frequência que eu escolhi como a onda portadora. E aí, calculei o capacitor para que dê a ressonância nessa frequência. A equação do cálculo do capacitor no circuito ressonante está aparecendo aí no vídeo agora. Muito bem. O primário do transformador está sintonizado e o secundário também. Os dois são ressonantes na frequência que eu escolhi como sinal da portadora. Isso é fundamental para o tipo de demodulação de FM que eu escolhi. Lembrando que o intuito desses vídeos não é mostrar circuitos modernos de demodulação, como o PLL, por exemplo. Aqui a gente vai tratar só de circuitos clássicos. E uma das maneiras mais clássicas ou mais simples de fazer a demodulação é com circuito ressonante. Eu não vou ter a maior qualidade e até um pouco de distorção, mas para o primeiro circuito é uma análise importante para a gente entender o princípio de funcionamento. Eu tenho, portanto, um circuito ressonante que faz parte da entrada do demodulador e, no fim, a demodulação é em amplitude. Ou seja, o circuito ressonante transforma uma variação de frequência numa variação de amplitude. E aí, o diodo detetor, que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos no vídeo anterior, vai fazer a demodulação. Para a gente entender direitinho, primeiro vamos enxergar no osciloscópio o que é a modulação em frequência. Então eu vou colocar no canal A o resultado da modulação e no B o áudio que vai ser modulado. Vamos ver o que acontece. Veja que aqui eu tenho um áudio numa frequência bem baixa, 29 Hz, e a minha portadora é em 3.900 Hz. Veja como o valor da frequência muda conforme o áudio muda. Eu tenho um escorregamento do valor da frequência, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, devido à modulação. Eu gravei uma situação real com dois geradores de função, sendo um numa frequência bem alta, o outro na frequência baixa, e o da frequência baixa funcionou como entrada de sinal do oscilador de frequência variável, o famoso VFO, do gerador de cima, e aí você consegue ver no osciloscópio a variação da frequência. Eu fiz a frequência maior, a frequência da portadora, em 18 kHz e o áudio em 10 Hz. Você vê como acontece a variação de frequência. E quando eu mudo o aparelho para fazer análise de espectro, você tem uma visão muito clara da frequência na sua posição fundamental, onde ela está parada, é quase um traço vertical.
onde eu tenho a frequência pura, e assim que começa a ter um áudio modulando, essa frequência escorrega em torno da posição central. Olha que interessante que é a análise de espectro disso. Para quem não sabe, a análise de espectro é um pouco diferente do osciloscópio. Enquanto no osciloscópio eu tenho a análise na posição vertical, a amplitude, e na horizontal o tempo, ou seja, eu faço uma análise de amplitude no tempo, no analisador de espectro eu faço a análise da amplitude na frequência. Vertical amplitude, horizontal frequência. Por isso eu consigo ver que o oscilador está fugindo para um lado ou para o outro devido à modulação em frequência. Voltando agora à nossa análise, vamos dar uma olhada o que acontece quando eu tenho um circuito ressonante. O canal A é a minha referência, eu estou olhando o resultado do oscilador de frequência variável modulado com esse áudio. O canal B é o resultado da saída do circuito sintonizado. E o canal C continua sendo o áudio. Olha o que está acontecendo aqui. Essa é a saída do meu gerador. Esse aqui é o resultado do circuito sintonizado. É aqui que eu estou olhando. E sendo que esse é o meu áudio. Olha o que aconteceu. Eu tenho a minha variação em frequência que se transformou numa variação em amplitude. A frequência está variando. Só que, à medida que a frequência varia, no meu gerador, a saída do circuito sintonizado varia em amplitude. Por quê? Justamente porque o circuito sintonizado tem a melhor resposta possível na frequência de ressonância. Como eu calculei os componentes dos dois lados do transformador para ele ter ressonância exatamente em 3.900 Hz, que é a frequência desse aqui, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a transferência de energia do primário para o secundário é a melhor possível nessa frequência. Quando eu fugir para cima ou para baixo, essa transferência não é mais tão eficiente. E por que isso acontece? Esse circuito se tornou um passa-faixa. O que quer dizer isso? Dentro da faixa sintonizada, eu tenho a melhor transferência da entrada para a saída. Fora da frequência, e quanto mais fora, menor é a minha eficiência da transferência. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que a transferência seja a melhor possível na frequência sintonizada. Isso acontece por quê? O capacitor, quanto maior a frequência, mais ele conduz. O indutor, quanto menor a frequência, mais ele conduz. Dessa forma, eu tenho duas peças calculadas para que, na frequência sintonizada, ela é muito baixa para o capacitor conduzir e muito alta para o indutor conduzir. Então, eu tenho a maior tensão. Porque para as frequências mais altas que o capacitor conduz melhor, ele joga para o terra. Para as frequências mais baixas, onde o indutor conduz melhor, ele joga para o terra. Dessa forma, na frequência sintonizada, o capacitor não está conduzindo bem, o indutor também não, sobra mais tensão nas pontas. Na verdade, sobra mais desse lado aqui. E eu acabo tendo uma tensão maior nesse lado. E aí, o diodo faz a demodulação em amplitude da mesma forma que foi feita no circuito do vídeo anterior, da demodulação em amplitude, onde eu acabo cortando
Ou seja, retificando esse sinal, eu acabo pegando só a metade de cima ou a de baixo, tanto faz. E está aqui meu áudio recuperado. Para finalizar, esse método de transformação de variação de frequência para variação em amplitude, usando o circuito ressonante e um diodo detetor como se fosse AM, não é o método preferido, porque como eu tenho uma variação no tempo, nesse tempo aqui, eu acabo tendo que escolher um capacitor de filtro, esse capacitor, num valor médio. E ele não será o mais eficiente quando a frequência estiver mais alta ou mais baixa, o que introduz um pouco de distorção no resultado final da minha demodulação. Existe método melhor de demodular ainda em circuitos clássicos, e um método eu vou comentar com você no próximo vídeo. Deixa esse para hoje, que já tem bastante informação para gente. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aí. Nós vamos fazer mais vídeos nesse sentido da teoria eletrônica, mais especificamente dos receptores de rádio. Obviamente, se isso aqui for um circuito valvulado, um diodo detetor a válvula, tranquilo, é a mesma coisa. E ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.